Esta quinta-feira está connosco o Tiago Costa, farmacêutico na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel. Muito boa tarde, Tiago Costa. Bem-vindo ao Açores hoje. Acaba por nos trazer esta tarde um tema do qual ainda persistem dúvidas e vamos também tentar, nesse sentido, quebrar alguns mitos e preconceitos. Vem falar-nos sobre a desmistificação do próprio conceito do medicamento genérico. Começamos precisamente por aí, por definir o que são os medicamentos genéricos. Ok. Um medicamento genérico é um medicamento de síntese química que tem as mesmas substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica, a mesma dosagem do que um medicamento de referência e que também foi provada a sua bioequivalência em relação a esse medicamento de referência. Também é importante definir o que é um medicamento de referência. Um medicamento de referência é um medicamento de marca que foi o primeiro a ser introduzido em todos os estudos necessários para a sua autorização de introdução no mercado tenham sido feitos e aprovados com sucesso pela Entidade Nacional do Medicamento, que é o Infarmed. Ou seja, primeiro surgem estes medicamentos de referência fruto de várias investigações, claro, na qual se chega a essa substância ativa e depois, durante o tempo em que a patente estiver em vigor, não surgem os genéricos. Após terminar esse período, surgem então os genéricos equivalentes aos medicamentos de referência? Exatamente. O conceito importante do genérico, além de ser tudo as mesmas substâncias ativas, a forma farmacêutica e também a dosagem, é importante aquele conceito de bioequivalência, que é também, ou seja, quer dizer que o comportamento do fármaco no corpo humano, o comportamento farmacocinético do corpo humano é equivalente ao de marca. Na prática, para o utente, são iguais, ou pelo menos praticamente 100% semelhantes? Só porque o conceito de bioequivalência é isso que define o medicamento. A bioequivalência garante que o medicamento funciona no organismo de forma igual ou idêntica, por isso não deverá haver nenhum complexo a utilizar esse tipo de medicamentos em si. Há aqui ainda um outro conceito, Tiago Costa, associado também à definição dos medicamentos genéricos, que são os biosimilares. Estes consistem em quê? Exatamente. É uma grande diferença porque, como me referi, o genérico é um medicamento de síntese química, o biosimilar é um medicamento de síntese proteica, são proteínas, são medicamentos mais complexos em relação, não basta só estudos de bioequivalência para demonstrar a comparabilidade com o medicamento de marca. São estudos muito mais aprofundados, também são todos regulados pelo Infarmed e que são muito mais complexos e muito mais demorados. Em todo o caso, permitem garantir a segurança, a eficácia e a qualidade do medicamento em questão. É só em termos da parte do desenvolvimento que difere um bocado o medicamento. Se estamos a falar, por isso, em medicamentos de referência e genéricos iguais na sua fórmula, o que é que os diferencia? Na realidade, o que diferencia muitas vezes é a questão do preço, não é? Toda a gente fala, porque o preço do medicamento genérico, por decreto, deverá ser inferior ao medicamento, ao preço de venda ao público do medicamento de referência no mínimo de 50% a 25%. E está num decreto. A própria embalagem em si é muito importante também verificar as diferenças, porque na embalagem do medicamento genérico, a embalagem secundária, que é provavelmente a caixa, o invólucro, tem sempre uma designação que define o medicamento genérico, que é MG. Sem essa designação não podemos afirmar que esse medicamento é genérico, porque poderá haver alguns os denominados cópias que não passaram pelos estudos de bioequivalência e então não podem ser considerados medicamentos genéricos. Tem que ter, por isso, essas iniciais do medicamento genérico constantes no invólucro. Exatamente. Pelo facto de o preço ser muito menor, Tiago Costa, é por vezes aí que surgem as dúvidas em relação à eficácia do medicamento? Pois, como lhe disse, os preços são fixados administrativamente, não é? 50% no mínimo. A questão aqui concerne, e para explicar porque é que muitas vezes os medicamentos de marca são mais caros, os medicamentos genéricos numa primeira fase, porque o processo de desenvolvimento de um medicamento novo pode demorar até no mínimo 10 anos
E isto tem tudo um grande desenvolvimento de custos muito grandes, em que o fabricante, de forma a ter o retorno no seu investimento, durante o tempo que está a comercializar o medicamento durante a patente. É exclusivo? Exatamente. Tem que ter o maior retorno possível. Depois, com a entrada do genérico, só tem que fazer os estudos de bioequivalência, que são muito mais simples, que os estudos têm que se efetuar durante o fabrico ou o desenvolvimento do medicamento de marca, pode baixar muito os seus custos e por isso apresenta preços muito mais baixos nesse sentido. Ou seja, está associado o preço aos custos de produção. O genérico, não tendo já a vertente da investigação, é muito mais acessível. Exatamente. É mais pelos custos de desenvolvimento que tem e também a parte do marketing, toda a novidade tem que ser trazida ao público e isto tem custos que o genérico em si aproveita do próprio medicamento de marca e depois acaba por não ser preciso uma margem tão grande para... E ainda em relação aos preços, existe mesmo um site que permite fazer precisamente a pesquisa dos preços dos medicamentos? Exatamente, no Infarmed temos um site em que pode pesquisar por substância ativa o medicamento, em que depois pode escolher a dosagem, a forma farmacêutica e depois aparece uma lista bastante extensiva de todos os medicamentos que podem ser genéricos e de marca, os preços praticados, o preço que fica para o utente e o preço que também pode ser para o utente que é pensionista. E aí o utente pode tomar uma decisão informada antes de ir à farmácia. Presumo que seja difícil estar num site na farmácia tentar descobrir o preço do medicamento mais indicado. E aí pode ser uma boa ferramenta para que consiga um biosimilar. Neste caso pode ser um biosimilar, mas um genérico por um preço mais barato, com a mesma eficácia do que um medicamento de marca ou outros mesmos genéricos, porque os próprios genéricos podem ter preços diferentes, não é? Com esta ferramenta consegue-se perceber imediatamente qual o valor que o medicamento vai... Sim, eu penso que a única diferença ou o único problema aqui é que não está adaptado o IVA, porque é um site do continente e o IVA cá nos Açores para os medicamentos é 4% e lá é 6%, mas será uma diferença mínima, não será por aí. E existe também nestas ferramentas online uma outra aplicação que podemos descarregar para os smartphones, que está associada também com a poupança na receita. Quais são as finalidades concretas desta aplicação? Eu diria que é quase a mesma coisa do site, só que em formato de aplicação, que é muito mais móvel. Exatamente, mais móvel e mais acessível. Basta carregar no botão, pesquisar para o princípio ativo e aqui depois a aplicação demonstra qual é o preço. Nós estamos a mostrar também algumas dessas imagens, por exemplo, para o caso concreto do Benuron. E aqui nesta aplicação conseguimos perceber... Exatamente, tem aqui depois eles apresentam alternativas de medicamentos para a mesma substância, para a mesma forma farmacêutica, que podem ser mais baratos para o utente e aí ele toma novamente uma decisão informada sobre a aquisição do medicamento que... Mesmo que o médico, o profissional de saúde, prescreva um medicamento de referência, o utente pode escolher um destes genéricos? Exatamente, isso é um ponto bastante importante porque existem situações em que existe exatamente um medicamento de referência que depois tem um grupo homogéneo que é onde todos os genéricos estão. E então uma pessoa, quando se dirige à farmácia e tem um medicamento desses de referência prescrito, pode escolher desses medicamentos do grupo homogéneo e a farmácia deverá conter pelo menos 3 medicamentos dos 5 mais baratos, é uma norma até do Infarmed, e deve informar o utente dessa situação e deve informar qual é o medicamento mais barato que tem disponível e, no caso de não ter nenhum desses 3 dos 5 medicamentos,
a farmácia deverá, num espaço de 12 horas, se não houver nenhuma ruptura do mercado em termos do laboratório, fornecer o medicamento a pedido do utente. Ou seja, os próprios farmacêuticos prestam também este apoio de orientar o utente que poderá prescindir de um medicamento mais caro em detrimento de outro mais acessível, quando, na realidade, a eficácia será a mesma. Exatamente. Espera-se das farmácias que se faça esse trabalho, em que auxilie o utente nessa escolha. Para tal, vão ter que informar sempre os utentes dos 3 medicamentos, exatamente, três dos 5 medicamentos mais baratos que têm que ter na farmácia, de acordo com as normas do Infarmed. Tiago Costa, aproveitamos também a sua presença para falar aqui de um outro aspecto, que é a divulgação de reações adversas aos medicamentos genéricos, mas também aos medicamentos de referência. É importante referir essa situação porque muitas vezes as pessoas associam qualquer mal-estar, algum problema associado ao medicamento, mas não é um medicamento, é um medicamento genérico. Porque tomam um medicamento, ou mudaram um medicamento de marca para um medicamento genérico e aconteceu-lhes alguma coisa e pensam que a culpa é do medicamento genérico. E é importante que, através de plataformas... Tem que reportar isso. Exatamente. E existe a parte dos profissionais de saúde e existe a parte do utente. Em que o utente... Existe um site também com esse objetivo. Exatamente, que é o portal RAM do Infarmed, em que o utente pode aceder. Tem uma parte dedicada ao utente, terá que preencher vários parâmetros, de forma a que depois essa situação seja analisada pelos técnicos do Infarmed e verificar efetivamente se foi um problema do medicamento em si, de alguma substância que o medicamento tinha, dos recipientes, não só da substância ativa, e que poderá levar, em último caso, à retirada do mercado. Leva uma investigação a esses fatores secundários apresentados pelo utente? Exatamente. Poderão levar. Em tudo o que eu também gostaria de referir, no caso do utente não ter alguma dificuldade em reportar num site desses, nem todos os utentes conseguem, podem sempre consultar o seu farmacêutico ou o médico para lhes ajudar ou eles mesmos reportarem essa situação. Não precisa ser só o utente, pode ser o médico ou o farmacêutico ou outro profissional de saúde que pode reportar por estes utentes e depois todo o processo será desencadeado. E o próprio utente, é frequente receber depois uma resposta também a essa notificação que foi feita? É obrigatório receber uma resposta. Em todo o caso, além da resposta, eu acho que o mais importante é que todas essas pequenas notificações, que até podem não darem nada, podem ser importantes porque depois atualiza o perfil de segurança dos medicamentos em si. Pode-se descobrir, se muita gente reportar uma certa reação adversa, pode-se descobrir que esse medicamento, afinal, já não é tão seguro como se pensava e origina, como eu estava a dizer, uma retirada do mercado. E a substituição por outro. Exatamente. Provavelmente terá outras alternativas no mercado que possam combater essa falha que origina. Muito obrigada, Tiago Costa, pela sua presença no Açores hoje para também aqui desmistificarmos a utilização dos medicamentos genéricos. Até uma próxima oportunidade. Ótimo. Muito obrigada. Mas antes de encerrarmos esta rúbrica desta quinta-feira da Saúde para Todos, vamos partilhar consigo um vídeo da própria Infarmed que nos ajuda também a rever os aspectos que abordamos nesta conversa sobre a utilidade, a eficácia e até a diferença de preço dos medicamentos genéricos. Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica e eficácia que o medicamento de marca que lhe serviu de referência. Os medicamentos genéricos são sujeitos ao mesmo controle de qualidade e segurança dos outros medicamentos. O laboratório do Infarmed é um dos laboratórios europeus de referência para monitorizar a qualidade dos medicamentos e o quarto com maior atividade na análise de genéricos. Desde 2004, foram analisados neste laboratório cerca de 3.000 medicamentos genéricos. Os problemas críticos encontrados nestas análises, que correspondem a 1,5% dos casos, são semelhantes aos que ocorrem nos medicamentos de marca e resultaram na recolha imediata do mercado. Quando analisamos os efeitos adversos graves, a frequência também é idêntica para os genéricos quando comparados com os medicamentos de marca. Em suma,
Os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade, eficácia e segurança do medicamento de marca. Então, qual é a diferença? A diferença é o preço. Os genéricos são mais baratos porque não envolvem os custos de investigação que estão associados a um novo medicamento. Para os cidadãos, a opção por genéricos tem como benefício tratar as doenças de forma igualmente eficaz, com poupanças significativas no preço dos medicamentos. Vejamos um exemplo. Um doente a fazer tratamento para a diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia gasta, por ano, cerca de 224 € em medicamentos de marca. Contudo, se optar pelo genérico, este valor desce para perto de 110 €. Poupa quase 114 € todos os anos. A preferência pelos genéricos permite ainda ao Estado obter poupanças para o Serviço Nacional de Saúde e investir esse valor em tratamentos inovadores e mais caros, dando assim o acesso a novos medicamentos a quem deles precisa. Em Portugal, os genéricos correspondem já a cerca de 48% da cota de medicamentos vendidos, o que torna o nosso país um caso de verdadeiro sucesso na utilização destes medicamentos.